Novamente, para quem não estava aqui antes, meu nome é Marcos Schmidt, eu sou um dos sócios fundadores dos Anfitriões de Aluguel. A gente vem numa jornada aí vai fazer 6 anos em agosto, de Anfitriões de Aluguel. Hoje eu sou o diretor executivo da empresa. Começamos lá atrás, eu e o João, que fundou a empresa comigo, depois o Anderson, que está aqui na live também com a gente, entrou na sociedade, a gente vem nessa jornada de longa data. Alguns de vocês, que eu estava comentando aqui com o Cristina e com o Jefferson, estão com a gente também quase durante todo esse tempo, desde que a gente iniciou. E dos mais recentes, talvez não tenham conversado comigo diretamente ainda, mas é muito legal, assim, é um prazer a gente poder ter essa interação com os nossos clientes e dar início aqui a uma jornada, que a gente vê que vai ser um trabalho que a gente vai começar a se implementar com mais afinco nos próximos meses, que é fruto de algumas constatações recentes que a gente teve aqui no nosso negócio. A ideia da nossa conversa hoje é entender como que os padrões estéticos de um imóvel impactam o fechamento de reservas de locação de temporada. Essa é a ideia, né? E da onde que veio essa ideia de iniciar essa conversa, de ter essa conversa hoje? Como eu falei, a gente vem de uma jornada de 6 anos. Quando a gente iniciou lá atrás no Airbnb, a realidade de mercado era uma, hoje a realidade de mercado é outra. As coisas mudaram ao longo desse tempo. O que mudou? Mudou as expectativas do hóspede. Quem estava no Airbnb há 6 anos atrás tinha um grau de exigência. Quem está no Airbnb hoje, na posição de hóspede, tem um outro nível de exigência com relação à experiência do hóspede. A gente também percebeu muito fortemente nesse último verão que algumas das coisas que funcionavam antes, hoje não funcionam mais ou não são suficientes. A gente, só para vocês terem uma ideia, só em Florianópolis, em junho do ano passado, existiam cerca de 16 mil anúncios no Airbnb. 16 mil anúncios em Florianópolis, que já era um número altíssimo. Esses 16 mil de junho, em janeiro desse ano, subiram para 25 mil anúncios. Então, assim, a concorrência aumentou absurdamente para quem está anunciando hoje dentro dessas plataformas. E esse é um fenômeno que não é exclusivo a Florianópolis. Todos os mercados que a gente atua, nesse mesmo período de 6 meses, viram um crescimento do aumento do número de anúncios, de propriedades publicadas, de 45% a 90%. É muito significativo. Então, lá atrás, quando a gente começou, às vezes a gente tinha uma propriedade que estava numa localização legal, esteticamente não era tão bonita, às vezes a gente não precisava mexer tanto em preço, mas em função da boa localização, fechava reservas. Ou, às vezes, a localização não era tão boa, mas a propriedade era bonita e ela fechava reservas. Hoje, o que a gente percebe? Que existem alguns fatores que precisam estar presentes num imóvel para que ele tenha sucesso na alocação de temporada por Airbnb e outras plataformas, Booking, as diferentes plataformas que a gente atua. Isso gerou algumas dificuldades nesse último verão. A gente vê que comparando com o número de mercado, a gente vê que a gente conseguiu, de forma global, ter um resultado acima das médias de mercado, mas não era o que a gente esperava. Certamente a gente teve uma taxa considerável da nossa carteira de clientes, que não saiu do verão satisfeita
com o resultado. Talvez alguns de vocês que estão aqui não tenham saído satisfeitos com o resultado do verão, né? E a gente começou a analisar mais profundamente o porquê disso. E a gente começou a entender que existem alguns fatores que precisam estar presentes para a propriedade ter sucesso. Isso nos fez reescrever até a nossa missão de negócio. Então, assim, hoje, pela primeira vez, eu até gostaria de compartilhar com vocês a visão de negócio que a gente vai levar para frente a partir já desse mês de maio. A gente começou algumas implementações para levar para frente essa missão. Qual é a missão? É rentabilizar as acomodações que estão sob a nossa gestão, levando em consideração localização, se elas são esteticamente atrativas, se elas são funcionais, tudo que tem ali dentro de comodidades funciona e é relevante para os hóspedes. A parte de limpeza, uma atenção mais profunda ainda com relação à limpeza, combinado com atendimento ágil, honesto, cordial. Essa live de hoje é um primeiro passo que nós estamos dando para começar a definir esses fatores que fazem a diferença. O atendimento está muito relacionado, todo esse conjunto, ele vai resultar em bons comentários nas plataformas, e os bons comentários dos hóspedes vão ter um impacto no fechamento de reservas. Para isso, a gente precisa ter acomodações que estejam bem localizadas, que sejam atrativas. Então, hoje a gente quer começar a definir um pouquinho melhor o que é uma acomodação, um imóvel atrativo para um potencial hóspede de locação de temporada. E a gente trouxe a Karina Buchala, que vai começar a conversar com a gente aqui, para a gente começar a entender isso, começar a destrinchar esse conceito. O que é uma acomodação interessante, qual é o impacto da gente ter uma acomodação atrativa para o resultado de reservas, enfim, vários assuntos que nós vamos conversar, e a Karina, especialista, vai falar muito melhor do que eu. Dito isso, Karina, seja muito bem-vinda, boa noite. A Karina Buchala tem assim, uma experiência muito rica nessas técnicas de homestaging, de preparação de imóveis para venda, locação e locação de temporada. A gente tem uma parceria assim, de longa data, e a gente enxergou que esse era o momento da gente aprofundar um pouco mais essa parceria e trazer novas soluções para os nossos clientes a partir do trabalho da Karina. Então, eu vou deixar ela falar um pouquinho mais de onde ela está, de onde ela veio, e já dar aí alguma pincelada, né, Karina, do teu portfólio, o que tu vem fazendo ao longo desses últimos anos. Karina, Legal. boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, gente. Obrigada, Marcos, mais uma vez pela oportunidade de estar aqui junto dos anfitriões, né, para a gente conversar um pouquinho sobre homestaging, né, esse trabalho que a gente desenvolve aí já há algum tempo em parceria com os anfitriões, né. Eu sou designer de interiores, né, de formação, e já tenho aí mais de 17 anos de carreira, e nos últimos 7, eu acho que dá para a gente considerar que a gente vem trabalhando em projetos focados, né, para propriedades de venda, locação e valorização de imóveis, né. Eu tenho pensado muito a respeito, né, desse trabalho, não só em relação a, de fato, a parte financeira que a gente fala que é interessante para o proprietário, né? Mas também como a experiência do usuário, porque a experiência do usuário é o que vai dar todo esse retorno positivo para a gente, né? De avaliações e tal, e fazer isso fomentar a longo prazo. Então, hoje nosso objetivo junto dos anfitriões é cada vez mais a gente estar atrelado a esses valores e essa missão de tornar esses imóveis mais atrativos, né, e tornar a experiência do usuário também mais positiva. Eu acho que isso é um ponto-chave bem importante do que a gente vai falar hoje, né, Mari?
Exato, Karina. Acho que e uma coisa relaciona a outra, né? Porque a gente tem uma questão do resultado imediato de reservas de faturamento, mas a experiência do hóspede, a experiência do cliente ali final, é como eu comentei antes, é o que vai gerar também um bom histórico para aquela acomodação, para aquele imóvel dentro das plataformas, e esse bom histórico de comentários ao longo, no médio prazo, também vai trazer resultados positivos monetários, né, financeiros. Sim. Então, tem os dois lados, né? Eu trouxe aqui umas imagens para a gente começar a desvendar, né, que trabalho é esse, que é o homestaging, né, que visualmente eu acredito que fique mais fácil para a gente conseguir elucidar. Eu vou compartilhar minha tela, deixa eu ver aqui. Pronto. Me digam aí se chegou esse compartilhamento. Positivo, vamos lá. Então, aqui a gente vai ter joguinho antes e depois, né, de algumas imagens de um projeto que a gente entregou recentemente em Foz do Iguaçu. E aí, falando um pouquinho de localização também, né, eu atendo projetos no Brasil inteiro, à distância. A gente tem uma equipe preparada para isso, tá? E esse projeto foi realizado em Foz, eu estou aqui no estado de São Paulo, em Praia Grande. E aí, aqui a gente já tem logo um impacto de entrada, que é um hall, né? Que você fala assim, o hall de entrada ele tem ali um aparador, um espelho, um vaso, né? E aí você vê a mesma composição, né? A minha preocupação em relação ao proprietário que às vezes fala, não, a gente monta ali um hall de entrada com um aparador e tá tudo certo. Mas você vê a diferença de você ter a mesma composição, com um acompanhamento profissional, com um olhar mais refinado, pensando na estética, né? Então, o nosso hall, ele está um pouco mais atrativo, mais convidativo do que esse aqui, que ele tem linhas mais retas, mais antigas, que logo de cara já te dá uma impressão de, será que esse imóvel vai ser bacana, né? Então, aqui a gente tem um primeiro impacto. Aqui a gente tem a sala, que era uma sala super ampla, mal aproveitada, e um antes e depois que a gente usou algumas composições de móveis existentes do cliente e alguns móveis que foram comprados. Então, a gente faz o quê? A gente equilibra um pouco essa composição de investimento do cliente para alocar recursos do que a gente acha mais interessante, tá? Então, aqui a gente vê a sala de jantar posicionada nessa sala vazia, né? Um espaço aqui mal aproveitado, com armazenamento de colchões, de excedentes, de móveis, né, que estavam ali sobrando. E aqui a nossa composição, que a gente montou uma sala de estar, com living, a questão do que a gente fala, de ter um layout que seja interessante, convidativo, né, para a experiência do usuário e também para essa questão visual, porque o primeiro impacto vai ser esse contato, com a imagem ali no anúncio, né? E aí a gente fez aqui um aproveitamento ali essa mesa de jantar, tá? Muitas coisas aqui a gente realmente reaproveitou, o tapete já era existente da cliente, toda a parte de louça, a gente fez o quê? Uma composição de uma mesa posta, de uma coisa que fique mais convidativa, que a pessoa olhe, pense ali, olha, teve um cuidado, né, para ser montado esse ambiente. E a gente fez uma troca ali pontual de poltronas, né? Trocamos as poltronas da sala de jantar e também fizemos uma inversão. Aonde ela estava ali sozinha, a gente trouxe ela para um ambiente que era menor, mas que comportava melhor essa sala de jantar para a gente ter um espaço de vivência no outro ambiente do living, né? Então, a decoração, interiores, ele vai muito além de só a estética. A gente vai pensar ali na funcionalidade dos ambientes, né? O que faz mais sentido para o hóspede, né? Enfim, para que seja melhor aproveitados os espaços. Aí a gente tinha aqui um espaço de um home theater com um sofá grandão em L aqui, uma televisão perdida, você vê ali com puff meio descentralizado, com fio pendurado, uma coisa meio esquisita. E aí a gente traz,
né, uma coisa mais sofisticada, mais organizada, com um visual mais neutro, né, para encantar. O primeiro impacto do imóvel, ele tem que ser de encantamento, realmente, ele tem que estar perfeito, a gente não pode deixar dúvidas, né? Então, se você vê ali um fio meio pendurado, meio atravessado, você fala, será que está funcionando essa televisão? Será que eu vou chegar lá e vou ter um Netflix para eu assistir? Né? Aí a gente traz aqui um antes e depois de um quarto, falando de conforto, tá? Que eu acho que é uma parte, assim, importante. Então, você vê ali antes uma cama com uma roupa de cama escura, seca, né? Que não tinha um travesseiro, uma coisa fofinha ali que te recebesse, te aconchegasse, para um mesmo quarto. A gente não fez, lembrando, nenhum tipo de intervenção de reforma, tá? Nesse quarto aqui, a única questão que a gente trouxe foi pintura nas paredes, porque ele estava inteiro branco, e aí, às vezes, o branco não é tão legal quando a gente fala de acolher, né, de um dormitório. E essa questão da roupa de cama, de ter uma cama bem montada, aqui uma questão mais afetiva, de ter um cafezinho da manhã colocado ali na foto como um cuidado, como um pensar nesse hóspede, né, dele se projetar já nesse ambiente. Eu acho bem interessante esse antes e depois, porque eu acho que é bem fiel, né, do que a gente entrega, do trabalho que a gente desempenha hoje, tá? Aqui a gente tem um office que vocês olhando assim, é o mesmo móvel, né, a mesma cadeira, mesma cortina. O que a gente trouxe de diferente? Um posicionamento de layout, a gente trocou ele, estava embaixo dessa cortina, apertando a cortina com um espaço vazio, a foto com um ângulo específico mostrando o ambiente, então para valorizar todo esse cenário criado, né? E o único item que foi realmente inserido aqui foi uma plantinha verde ali para dar uma harmonizada a mais nesse cenário, tá? Trazer um pouquinho de cor. E o tapete também, que era de um outro ambiente que não estava bem adequado, a gente trouxe para cá para compor. Então, assim, muitas vezes, só uma mudança de um olhar estético, de funcionalidade, já muda completamente o ambiente, você vê sem investimento de recurso nenhum, tá? Praticamente, a gente utilizou o que o cliente já tinha. Aqui mesma situação, então, a gente tinha um home office, mais um, né, nesse apartamento, que ele estava bem antigo, com um sofá. Esse sofá, foi o sofá que a gente colocou lá na sala que ele aparece no início. A gente tirou esse sofá, essa poltrona que estava num outro quarto, veio para cá, e aí, trocando algumas peças, colocando quadro, acessórios de decoração, a gente já tornou o ambiente muito mais moderno, muito mais contemporâneo do que a composição anterior, com pequenos detalhes, tá? Então, essa é o gatilho que eu quero trazer para vocês, né? É o recurso que a gente vem trabalhando. Lavabo, então, assim, um lavabo antes e depois bem simples, onde aqui a gente colocou um papel de parede diferente, com um pendente, e aí você já muda completamente a atmosfera. Esse espelho é o espelho que estava lá no hall de entrada, que eu mostrei lá no começo. E aí a gente trouxe ele para cá. E aí você começa a ver como às vezes você tem recursos, eles não estão bem aplicados, né? E que a gente consegue posicionar eles da melhor forma para o quê? Explorar o que vocês têm, né? Da melhor maneira. Então, trazer isso aí para o imóvel. E por final, a gente tem aqui um close, né, de um banheiro que a gente tinha um antes e depois. A gente não fez intervenção de obra, a única coisa que a gente fez foi realmente pintar esses azulejos, que aqui em volta da banheira vocês conseguem ver, para dar uma modernizada. E trouxe essa questão da ambientação com um pouquinho mais de detalhes, de carinho para essa banheira, né? Então, ali tem uma toalhinha enrolada, luzinhas de vela, uma tacinha, né? Livrinhos ali para a pessoa se identificar e se projetar nesse espaço. Eu acho que são essas imagens que eu trouxe. Eu acho que imagens, elas traduzem muito bem, né? Falam muito mais do que 1000 palavras. E aí aqui eu acho que a gente já consegue dar um start para a nossa live,
falando sobre o homestaging e esses recursos de projeto, tá? Excelente, Karina. É bem legal, assim, de poder ver o antes e o depois e conseguir perceber que realmente muitas das soluções que foram encontradas com elementos que já estavam dentro do imóvel, né? Então, assim, mais questão de, muitas vezes, de movimentação ou de intervenções não tão drásticas, né, nos ambientes. Então, bem interessante isso, e a gente já vai começar a entrar em algumas perguntas para aprofundar um pouco mais o assunto, mas como a Karina falou, imagens falam muito, né? Então, só queria rapidamente compartilhar com vocês três das nossas propriedades que hoje mais faturam aqui na nossa carteira, só para você também reforçar um pouquinho mais esse ponto do aspecto visual, da estética das propriedades, né? Então, não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque a Karina vai tratar disso, mas, assim, rapidamente, algumas das propriedades que hoje têm mais sucesso. Dê uma olhada visualmente, qual é o impacto visual de ver essas fotos, quando a gente vê essas fotos, né? Quais são, vamos tentar identificar quais são alguns elementos em comum aqui, eu vou deixar isso para cada um refletir, até se quiser colocar no chat algumas das impressões que vocês têm, assim, que palavras vêm em mente quando vocês veem esses três anúncios, fiquem à vontade, mas, assim, essa é uma delas. Essa aqui é outra propriedade, em Florianópolis. Esse aqui já primeiro era uma casa, obviamente, esse aqui já é um apartamento mais amplo, né, um apartamento de 3 suítes, 6 hóspedes, 4 banheiros, mas vamos pensar aqui, né, novamente, quais são alguns dos elementos que a gente está vendo aqui, de espaço, impacto visual que a gente tem nessas imagens. E um terceiro aqui, que já é um apartamento menor, mas que, de novo, dá uma olhada no que a gente sente, qual é a sensação que eu tenho quando eu vejo essas fotos, né? Quais são as impressões que eu tenho quando eu vejo essas fotos. Isso aqui são cases reais que a gente tem de 3 das propriedades que estão na nossa lista hoje, dos 10 imóveis que mais faturam em locação de temporada, em perfis totalmente diferentes um do outro, em localizações diferentes, perfis diferentes, mas que têm um ponto em comum, que é esse atrativo estético muito forte, quando alguém vê essas imagens, quando alguém está navegando no Airbnb e vê essas imagens. Tá? Então, só compartilhar isso rapidamente, e daí puxar, Karina, eu acho que, né, já que a gente está falando muito dessa questão da acomodação ser atrativa, né, então vamos tentar definir isso um pouco melhor agora, né, o que de fato faz uma acomodação ser atrativa dentro de um ambiente desse de um Airbnb, de uma plataforma de locação temporária? Quais são os fatores que influenciam? A gente tem aí alguns desafios, eu diria, né, para trazer esse resultado, porque o anúncio, ele acaba sendo, na verdade, o ponto final do nosso trabalho, né? Então, a gente vem do anúncio para trás falando quais foram os recursos para a gente chegar até esses resultados, né? E aí, um dos pontos que é primordial, como você falou, limpeza, né? E aí a gente chega num contexto que mas um decorador ele não trabalha com limpeza, certo? Mas qual que é o nosso papel? É representar que esse ambiente ele está limpo. Né? Obviamente, ele não vai estar só limpo, ele vai ter que parecer limpo. Então a gente precisa expressar esses recursos nas imagens. Então, acho que limpeza é essencial. A organização do ambiente. Então, seja a organização ela em relação a detox de itens pessoais, a gente fazer aquela remoção de coisas que são de uso pessoal realmente dos proprietários, né? Que entra como uma etapa de organização. Que mais? Que eu acho que são pontos chaves: a limpeza, a organização e também a parte de estética, né? Que aí a gente já entra com uma parte já de mobiliário, de qualidade do imóvel em si estar todo em bom estado, né? Então ele tem que estar em boas condições de uso, não só visual, né? Mas quando o hóspede, né, realmente estiver presente, aquilo ele realmente tem que estar funcional
e também em boas condições. Então, eu acho que é um pouco isso que eu acho que são as primeiras steps, né, os primeiros passos para a gente começar a ter esse atrativo, né? Mas falando em ponto focal, né, tem alguns ambientes que são mais chaves, que a gente pode destacar no anúncio, né? Como ali as fotos de capa, como você mostrou, né? Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado. Então, é uma estratégia que a gente faz, né? Desde desse início, de definir o tipo do projeto, né? Quais são os recursos que a gente vai trabalhar para ele ficar mais atrativos, né? Até a sua produção final, foto, e chegar ali no anúncio bonitão. Perfeito. Eu queria puxar um ponto ali que tu citaste no começo, que realmente é bem relevante, que é a questão da limpeza, que não basta estar limpo, tem que parecer limpo, e só entrar um pouco, detalhar um pouco melhor isso, assim, né? Porque qual é a relevância do tipo de materiais que a gente escolhe para um piso, para um estado de pintura, para um tipo de mobiliário, que vão dar essa sensação de limpeza, né? Assim, como é que se trabalha isso já desde a escolha de como que a gente vai construir aquele ambiente, né? Porque tem certos materiais que parece que passa um paninho úmido e ele fica brilhando, e tem outros materiais que pode esfregar aquele piso que tu quiseres, que ele nunca é um exagero, mas dificilmente ele vai passar uma Vai. sensação de limpeza. Então, como é que tu enxergas essa questão? Essa parte de escolha de materiais, ainda mais quando você está concebendo um imóvel, né, fazendo ali uma reforma, um imóvel novo, é imprescindível, porque realmente isso vai demandar tanto, não só na estética, né, inicial, quanto a longo prazo, como você falou, a manutenção desse material, como é que vai ser, né? A durabilidade, você usar ali, comprar um móvel que não tem uma qualidade excepcional, mas ele é bonitinho. Há quanto tempo esse imóvel vai durar, né? Num imóvel de Airbnb que as pessoas naturalmente não têm o mesmo cuidado como com os móveis da casa, né, própria. Então, assim, prezar pela qualidade de mobiliários, materiais que tenham resistência, dependendo da área, se for área externa, área de varanda, se tem área de lazer, tecidos que sejam impermeáveis. Então, a gente pensa em todos esses fatores para que ele fique bonito, que ele pareça limpo, que ele permaneça, que ele permaneça da melhor maneira. Eu acho que esse é o ponto que a gente está trazendo, que é muito relevante, né? Porque o proprietário ele vai estar ali com aquele imóvel, não é um mês, não é um ano, né? Ele vai ficar ali um bom tempo com aquele imóvel e você não pretende estar sempre movimentando esse imóvel em relação à reforma, vamos falar. Manutenção, ela é periódica, tem que ser para um imóvel de Airbnb. Mas em relação à obra, tomar e compras também de móveis, de materiais, ter esse cuidado é essencial para que o recurso seja bem empregado, para que você compre, né, um material, aplique ali um trabalho que ele seja durável. Você não vai precisar ter manutenção daquilo, troca, enfim. Eu acho que isso pensando no recurso do cliente, eu acho bem importante. Legal. E assim, daí pensando especificamente em elementos de decoração, ambientação, etc., né? Quais que devem ser considerados, assim, que são mais relevantes, vamos dizer, para tornar um ambiente atrativo? Existe uma fórmula com relação a isso? Na Como é que a gente verdade, trabalha isso? a gente vai pensar sempre num conjunto, né? E não só num conjunto, às vezes, de um ambiente, né? Claro que a gente vai organizando ali o projeto por ambientes, mas a gente tem que pensar na propriedade como um todo, né? Mas falando assim de minúcias, né, de decoração, essas fotos que a gente trouxe de referência, que você tem ali uma mesa posta, um café da manhã, uma bandeja de chá da tarde, né, as velhinhas no banheiro, alguma coisa assim, flores,
são recursos que geralmente eles não têm um investimento muito alto, mas que trazem uns gatilhos, né, de aconchego pro anúncio mesmo, né? Você vê assim, um detalhezinho de um vasinho de flor. Qual que é a diferença que ele faz? Às vezes ele está ali no cantinho, como foi o caso do home office, mas ele trouxe cor, ele traz vida, a gente acaba se identificando com essa natureza que a gente trouxe para dentro do ambiente. Então, esses pequenos detalhes, eu acredito que são, assim, bem fundamentais, falando de estética visual. E o segundo ponto, eu acredito que seja conforto, tá? A gente trazer o conforto, primeiro no anúncio, né, nessa questão de você olhar e parecer aconchegante. Então, uma sala que te recebe, que tem um layout que você vai conseguir interagir com as pessoas, com a família, a questão do conforto de ter uma cama aconchegante, de você olhar e falar, nossa, aquela cama de hotel fofinha, gostosa, você consegue sentir cheirinhos pela foto. É esse o ponto que a gente quer chegar, né? Quando a gente fala de sensorial, da pessoa se projetar no imóvel, é sobre isso, né? Você conseguir olhar uma foto e falar, nossa, essa cama tá fofinha, esse banheiro tá cheiroso, né? Essa cozinha tá limpa. Então, através de recursos, assim, bem simples, a gente consegue ter um impacto grande para quem está recebendo essa imagem, essa sensação, né? Legal. E até eu tinha, uma das minhas perguntas ia ser assim, se tem algum desses elementos que tem mais impacto, que oferece mais custo-benefício, vamos dizer assim, né? Quais são? Se eu tiver que escolher 2, 3 coisas que eu quero... Eu já falei tudo. Assim, a gente, na verdade, já tocou em vários dos pontos, né? E acho que essa visão de que não tem fórmula mágica, na verdade. Cada local, cada ambiente é único, tem que ter um entendimento daquele ambiente, do que se quer comunicar, né? É a leitura que eu faço, pelo menos, da explicação que Não, eu estava se dando. exatamente. Um ponto que você trouxe agora, que eu acho que vale a gente reforçar, é o público-alvo de cada imóvel. Porque a gente vai ter públicos diferentes, necessidades diferentes, projetos diferentes, porque a gente vai se comunicar com aquele público de uma certa forma, né? Então, a pessoa que está de férias não é a mesma pessoa que precisa de um home office, que está indo numa conferência, que é um médico, que está em um congresso, esse tipo de situação que ele vai estar provavelmente sozinho e vai ser uma hospedagem super rápida, diferente da pessoa que está de férias, que vai ficar mais tempo, que quer mais conforto, que precisa de mais recursos ali no imóvel. Então, vai depender muito do público, às vezes público mais jovem, que a gente tem ali perto de centros, de faculdades, de coisas. Então, assim, o projeto ele vai falar muito a linguagem do público específico para esse imóvel. Então, relativo à localização, à disposição do imóvel e tudo mais, a gente acaba conseguindo tirar ali quem que é a persona desse imóvel, para aí sim, porque aí essa persona é o nosso cliente, na verdade, né? Não o proprietário, né? É para essa pessoa que nós estamos projetando, falando dessa forma. Acho que não sei se deu para entender. Claro, faz total sentido. Na verdade, a gente, com frequência, eu recebo a pergunta, qual é o imóvel bom para investir para o Airbnb? Assim, o pessoal chega aqui e pergunta, estou pensando em comprar um imóvel para colocar no locação de temporada, qual é o lugar bom aí para eu comprar um apartamento para colocar nesse modelo? E eu sempre explico que é um conjunto de fatores, né? Não é a localização em si, é a combinação do perfil de imóvel com a localização, com como que esse ambiente vai ser construído e a estratégia de preço vai vir depois. Então, tem sempre esse casamento, assim, entre o que eu vou construir de experiência ali internamente, né, no projeto de interiores, tem que comunicar com o perfil, né, o público que vai vir para aquela localização e para aquele tipo de imóvel, né, porque também tem isso, às vezes os 2 imóveis que estão um do lado do outro, na mesma praia, se eu tenho um que é uma casa de 5 quartos e outro que é um apartamento de 2 quartos, até o perfil, assim, pode ser parecido pela localização, o tipo de viajante pode ser parecido, mas as experiências são diferentes.
né? O tipo de família que vai ficar num é diferente do tipo de família que vai ficar no outro. Então, tem tudo isso, né? E Exato. aí o projeto tem que refletir isso também. Bem legal. Tá, se eu tenho um orçamento mais restrito, né? Quais cômodos, assim, que são importantes de produzir para a gente ter os melhores resultados, né? Então, mudando um pouquinho a minha pergunta anterior, antes a gente estava falando de elementos, mas assim, tá, poxa, né, eu tenho um imóvel com vários cômodos, talvez eu não queira ou não possa agora fazer uma modificação geral de todo o meu imóvel, mas eu quero melhorar o resultado. Qual é o ambiente que eu devo investir primeiro, que eu devo priorizar? Olha, um ponto que eu sempre falo que é importante, que ele dá retorno, é cozinha, né? Então, eu sempre bato muito nessa tecla, porque uma cozinha bonita, uma cozinha com eletrodoméstico novo, completa, com ali utensílios à disposição, ela vai vender muito melhor do que uma cozinha que você vai olhar ali com aquele fogãozinho quatro bocas meio de cantinho, que tem um micro-ondas, né? Do que você olhar um cooktop com forno, porque muitas vezes a pessoa também, ou ela tem esse conforto na casa dela, e ela quer se manter, ou ela não tem e ela quer ter essa experiência, né? Então você consegue pegar ali dois tipos de públicos, de pessoas, né, diferentes, e que a cozinha se torna um ponto muito chave atrativo. Porque muitas vezes vão ter ali as refeições que vão ser em família, ou mesmo o viajante que está ali a negócio, que ele vai ou cozinhar alguma coisa, ou pedir um iFood, ele precisa se sentar para se alimentar, então seja numa cozinha, numa bancada de copa, numa sala de jantar, então essa parte que permeia a alimentação eu acho muito relevante, tá? Cozinha, então assim, se tiver que investir pesado ou pouco, tem pouco recurso, você falou, né? Eu investiria pesado, mas tem pouco recurso, investe o que você puder na cozinha. Traz alguma coisa de modernidade, contemporaneidade no sentido de acabamento também, se puder trocar um móvel, se for um balcão americano, ou puder fazer uma intervenção de uma cozinha aberta, a gente vem falando muito de tendência há muitos anos, né, essa questão de cozinha americana, dessa cozinha integrada com outras salas. Então, se o imóvel permitir isso, eu acho interessante, tá? E falando em pouco recurso, eu acredito que eletros sejam bem relevantes, tá? A estética da cozinha, porque, bom, eu acho que aí entra a cozinha e banheiro em relação à limpeza, tem que no anúncio ele precisa aparecer extremamente limpo, bem cuidado, novo, assim, porque eu acho que chega a ser deselegante você ter um banheiro que você anuncia ali e ele tá de qualquer forma mais ou menos, você tem né? A gente fica com nojo. Então, assim, para evitar isso, a gente evitar esse tipo de repulsa, né? A gente quer o contrário, a gente precisa o quê? Elevar o nível. Então, eu acredito que, falando de valorização, cozinha seja importante, a cama, tudo que seja relativo à limpeza, porque a cama querendo ou não, é um espaço ali que você vai ficar ali pelo menos 8 horas de soninho, né? Então, assim, tem que ser uma cama confortável, tem que ter uma roupa de cama limpa, nova, em boas condições, e que, se possível, tenha esse recurso mais atrativo de uma cama de hotel. Eu acho que isso também é interessante. Legal. Estava falando dessa questão da cozinha, em termos de negócio, eu estava pensando nisso, assim, né, que também a pessoa tem o impacto da imagem em si e tem as interpretações daquela imagem, né? Então, se eu vejo um ambiente que as coisas são novas, que tem essa cara de bem cuidado e que houve um investimento para atender bem, até inconscientemente passa a mensagem para o hóspede de que, poxa, esse pessoal aqui está realmente querendo criar uma boa experiência para mim, né? Então, provavelmente vai se refletir nos outros aspectos da experiência que eu vou ter quando eu chegar lá, né? Então, tem esse lado, né? E aí, quando a gente está falando de várias estratégias, técnicas, enfim, para a gente
criar uma imagem ali que vai atrair mais hóspedes, né, que vai atrair mais reservas, e eu queria entender, assim, de ti, como é que tu enxerga, se a gente precisaria tomar algum cuidado para não criar também falsas expectativas, né? Porque a gente fala, às vezes, de ambientação, vou ambientar um espaço para que ele seja atrativo dentro da propriedade, né, dentro da plataforma ali de reserva, mas será que eu não corro um risco, às vezes, de criar uma expectativa de quando a pessoa chegar lá, que ela vai ver, talvez não condiga com o que ela viu A na foto? realidade. Como é que a gente trabalha isso? Esse é um ponto legal da gente falar, porque, por exemplo, assim, posso fazer uma produção, de repente o cliente fala, olha, eu tenho adornos na minha casa, eu tenho móveis que a gente pode complementar para fazer as fotos, mas depois isso vai ser retirado. E aí você gera essa frustração, porque você fez um anúncio com móveis, adornos, né, com uma cama, uma roupa de cama legal que o proprietário levou para o imóvel para fotografar, fez a fotografia, levou tudo embora, virou outro imóvel. É o antes e o depois. E aí o cliente está indo ter experiência na imagem do antes, né? E aí você vai ter aí um problema, né, de avaliação, né, de feedback negativo em relação à hospedagem, uma frustração da pessoa. Então, o que a gente faz? A gente evita isso, fazendo com que exatamente o que a gente colocou ali no projeto, no ambiente, na ambientação, ele esteja e permaneça durante a hospedagem. De repente teve uma tragédia, tinha um vaso, quebrou, repõe, né? E não vai ser por conta aquele objeto em si, né? Eu troquei o sofá, tem que trocar foto. Não sei se é tão relevante aí mais com vocês, mas assim, eu acho que assim é um ponto a se pensar. Você vai trocar um sofá, mas você vai ter que colocar um tão bom quanto o que estava anteriormente no anúncio, né? Para não ter esse tipo de problema. Então, sempre que a gente puder manter a fidelidade da foto, da produção, com a experiência, eu acho essencial. Eu penso também até na situação inversa também, às vezes, né, Karina? A gente tem, às vezes, um ambiente que na fotografia ele está super funcional, a pessoa tem uma sensação de espaço legal e tal, e aí pode acontecer também, às vezes, de começar a acrescentar elementos ali que originalmente não estavam, Também. também mudam a experiência, né? Então, às vezes, assim, eu vou tirar esses elementos, como tinhas mostrado ali no case, né, de Foz, que tem vários adaptações que foram feitas do espaço, ali, eu tirei o sofá que estava lá no escritório e botei na sala para fazer a foto. Não, mas depois de fazer a foto, eu vou voltar o sofá lá para o Não escritório. pode. Aí, quando o cara, né, quando o hóspede chega ali, está o sofá no escritório, enfim, já mudou o ambiente, né? Ou seja, comprometeu a circulação dentro daquele ambiente, comprometeu, né? Então, acho que, às vezes, esse cuidado também é importante, né? De assim, poxa, se eu vou retirar elementos para fazer essa ambientação, e eles fizeram uma diferença visual e vão ter um impacto ali no fechamento de reservas, também não é muito legal depois eu botar de volta as coisas que a gente tinha definido Não, no projeto que não são legais de estarem ali, né? não, então assim, a gente passa por uma etapa ali de detox, que a gente brinca, né, de tirar os excessos, porque às vezes o imóvel ele tem muitas coisas, tem imóvel que falta adorno, tem imóvel que tem muito adorno. E aí, qual que é o problema? Você acaba tirando o ponto de atenção do ambiente, né? Por isso que a gente faz esse tira quadro, tira decoração, tira a coisa, porque a intenção é que o ambiente seja destaque, não a peça, né? Às vezes a gente tem anúncio que você olha ali e você só consegue olhar para aquele quadro colorido que está em cima do sofá, você não consegue olhar que tem um sofá de frente para a televisão, com duas poltronas, que dá acesso para uma varanda, porque só o quadro chama a tua atenção, né? Então, quando a gente retira, existe um porquê, né, que a gente justifica em relação ao anúncio, ao resultado final, tá? Então, sempre tem um porquê dessas movimentações. Perfeito, perfeito, legal.
Pessoal, a gente já vai abrir para perguntas. Quem tiver perguntas aí já pode, se quiser levantar a mãozinha aqui no pelo Meet, aqui pode clicar na mãozinha ali embaixo. Estamos chegando já no finalzinho aqui da nossa live. E aí, antes da gente abrir para pergunta, até também já trazer um outro ponto aqui com a Karina, né? Karina quer entender. Tá, legal, a gente está falando de várias técnicas, várias formas de fazer, e eu vejo que, para mim, por exemplo, apesar de eu estar nesse negócio há muito tempo, às vezes eu não tenho esse olho clínico, vamos dizer assim, né, a gente tem algumas noções do que é legal de ter, o que não é, mas nem sempre a gente sabe aplicar, né, as técnicas que a gente está falando aqui, o que a gente mostrou. Então, qual é que seria um caminho, assim, um melhor caminho, né, para a gente buscar aplicar essas técnicas, né? Como é que a gente consegue fazer a diferença no dia a dia? Então, assim, é um ponto bem delicado e importante, porque lembrando ali no começo que eu apresentei aquela foto do hall de entrada, né? E eu posso falar para você, Marcos, nesse hall, coloca ali um aparador com um espelho, um vaso, que já vai ficar legal. E aí você vai lá e aplica o teu recurso, montando esse ambiente, né? E aí você tem um resultado tipo da primeira foto, que era uma composição não tão desejável, tão interessante, tá? Então, qual que é a questão aqui? A gente aplicar o recurso de maneira inteligente, então, assim, de uma maneira assertiva. E aí a gente elaborou justamente uma consultoria para conseguir auxiliar os proprietários nesse ponto de partida das compras, né? Para serem compras de fato efetivas, que você vai comprar uma coisa ali que vai ter um efeito visual, que vai ter uma durabilidade, que vai ter uma qualidade, vai ser tudo isso vai ser pensado para vocês, né? Porque foram anos de estudo, de experiência que a gente chegou até aqui para resolver esse tipo de problema para vocês, né? Então a gente já pensando nisso, que eu acho que é o ponto principal. Karina, tudo bem, eu tenho que trocar o meu sofá, mas que sofá que eu vou comprar? Né? Então, para resolver esse tipo de problema, a gente está com um serviço exclusivo aí para os anfitriões de aluguel, né? Que é a nossa consultoria de decoração. E esse pacote de consultoria, como é que ele vai funcionar? A gente separou em 3 serviços distintos, tá? Para vocês entenderem. O primeiro, que é focado justamente nesse checklist de compras por ambiente, a gente separou, que a gente achou que seria interessante que o cliente pudesse escolher por ambiente quantos ambientes ele gostaria de ali se dedicar, né? E trabalhar. Então, no primeiro pacote, a parte de compras de adornos, de decoração. Na segunda etapa, pensando adornos imobiliários que precisam ser renovados, comprados, trocados, enfim. E um terceiro, que seriam para ambientes que precisam, de fato, de uma intervenção de reforma. Então, uma cozinha que precisa trocar piso e azulejo, de banheiro que precisa de intervenção de iluminação, ou também de louças, metais, de toda essa parte de obra em si, a gente separou um pacote exclusivo para se dedicar a alterações mais invasivas. Então, a gente vem aí construindo opções, né, para os proprietários de consultoria. Uma mais pensada em decoração, outra decoração imobiliária e uma de intervenção de reforma. Legal, aí a pessoa tem a opção de escolher qual o nível de intervenção que gostaria de fazer, né? E se alguém quiser entender melhor como é que funciona, quiser, enfim, trocar uma ideia contigo para entender, né, quais são as opções, detalhamento de cada um, como é que poderia falar contigo, como é que se daria esse processo, vamos dizer assim, para buscar para entender melhor o serviço. A gente está fazendo o atendimento através do WhatsApp, tá? Essa primeira conversa para entender um pouquinho mais qual
o estilo da propriedade, tá? E qual o tipo de serviço que o cliente vai ser mais interessante para o imóvel, né, para os ambientes, porque às vezes cada ambiente pode ter um tipo de consultoria diferente também, tá? Dentro do mesmo imóvel, um pode precisar só da parte de reforma, outro decoração, outro de imóveis, e a gente pode compor isso. Feito isso, a gente encaminha um formulário com algumas perguntas para o proprietário para a gente definir perfil, né, da persona do imóvel, quais são recursos que eles querem aplicar, para a gente conseguir direcionar melhor o projeto, e aí a gente faz a entrega de uma lista de compras e um painel de referências visuais para o cliente conseguir se nortear como, de fato, compor essa decoração, enfim, dentro do ambiente. E também vai o nosso checklist de detox, que é importante, que não ia faltar, que é o nosso diagnóstico, que foi um dos serviços que a gente ficou bastante tempo aí junto dos anfitriões fazendo uma triagem sobre esse tipo de serviço. Então, vai também para o cliente um guia de detox, do que fazer em cada ambiente, do que ser retirado, onde a gente está acrescentando o quê, e as razões que a gente está realizando cada etapa ou cada compra justificada, tá? Para ter ali realmente uma justificativa, porque do que cada coisa está fazendo, a importância de cada coisa ali dentro do projeto e do ambiente. Eu acho que é isso. Legal, legal. Eu mandei até no chat aqui para o link que a gente tem ali da página que explica um pouquinho melhor, né, as diferentes opções. Inclusive, nesse link também a gente tem um e-book ali que quem quiser baixar e olhar um pouquinho mais detalhadamente até sobre esse case que a Karina explicou hoje, alguns dos elementos que a gente conversou aqui sobre essas intervenções, né, nos diferentes cômodos, o que é legal de implementar, o que a gente vê que funciona mais, tem bastante informação ali nesse link. E eu acho que o ponto importante, assim, que eu queria reforçar é a questão da estratégia como um todo, né, estratégia de negócio, porque a gente vem enxergando claramente que as propriedades que têm tido sucesso, que a gente vem cuidando e que têm tido sucesso, elas trazem esse elemento visual, né, elas trazem esse elemento de atrativo do ambiente, que não basta mais eu estar numa boa localização, só eu estar numa boa localização, eu ter uma estratégia de preço adequada, a gente mexe, a gente faz uma gestão muito ativa, assim, de valores e tal, para tentar se adequar à realidade de cada época do ano e de cada situação de mercado, mas quando a gente tem, dentro do mesmo, alguns bairros, tem bairros de Florianópolis que tem 2.000, 3.000 propriedades, que nessa época do ano estão operando em 5, 4% de ocupação geral. Ou seja, não tem hóspedes suficientes para ocupar as propriedades que estão disponíveis, né? Então, mesmo no verão, esse ano a taxa de ocupação geral no Airbnb em Florianópolis, Balneário, alguns desses mercados ficou em 70%, 75%, às vezes até menos. Então, assim, não teve demanda o suficiente para ocupar toda a oferta que existia no mercado de acomodações de Airbnb. Então, aí como é que eu vou atrair a demanda que está vindo, né? Muitas vezes não é só com precificação, a gente trabalha precificação, mas não é só precificação, a gente tem que ter um atrativo a mais. E um dos principais atrativos é esse, visualmente, como é que a pessoa se sente quando ela vê aquele anúncio, como é que ela vai se sentir depois, quando ela chegar dentro da propriedade, que tipo de comentário que ela vai deixar depois da experiência dela, em função desse trabalho que foi feito dentro do imóvel, para deixar o imóvel bonito, aconchegante, agradável, criar uma boa experiência para o hóspede. E esses comentários vão gerar as reservas no mercado em que claramente a oferta está maior do que a demanda, né?
Então, bem importante, assim, e aí a gente consegue ver o resultado muito claro, assim, das propriedades que fazem esse trabalho versus as que, às vezes, não optaram por fazer esse mesmo investimento, né? Pessoal, alguém gostaria de perguntar alguma coisa para a Karina? Pode abrir o microfone, pode, como eu falei, levantar a mãozinha ali aqui pela plataforma. Karina, alguma consideração, assim, a mais que queiras fazer antes da gente encerrar? Não, eu acredito que tu falou tudo. Eu acho que você falou tudo, porque a gente acaba trabalhando em complemento, o trabalho de um do outro, né? Como eu Uhum. falei, a fotografia é onde, né, começa ali o anúncio, né, e termina o nosso trabalho, mas é um trabalho bem interligado ali em relação a público, projeto e ajuste realmente da imagem, de como é que vai ser a imagem desse imóvel. Então, eu acho que é isso. Joia. Pessoal, se alguém quiser passar, de repente, ficou com vergonha de mandar no microfone, quiser colocar ali no chat também, escrever uma pergunta, estou à disposição. Aproveitem esse momento de consultoria. Aproveitem para tirar dúvida. Gostaria de se posicionar, o Antônio levantou a mão ali. Pode falar, Muito Antônio. bem. Primeiro, eu gostaria de agradecer a Karina pela palestra, a brilhante intervenção a respeito do assunto. É realmente, eu assistindo, estou a refletir realmente, eu acho que o caminho é esse, o que a gente fica um pouco meio assim, pela colocação inicial, né, que o mundo está mudando, realmente sabe que o mundo está mudando, né, mas fica aquele pensamento, né, o quanto eu vou investir, o que vale a pena investir, né, qual é o retorno que está, será que o meu imóvel está num ponto ideal ou não está, né? Então, eu acho que contribui muito pelo menos contribui muito para mim a apresentação, essa visão trazida, né, do aparte, né, muito bem colocado, dizer, a localização é importante, né, mas não é tudo. Né? E eu acho que também tem um ponto que vai diferenciar muito, né? Quais são os aluguéis dos imóveis semelhantes aos meus na minha proximidade? Vão estar melhor que o meu? Vão estar pior que o meu? Né? Então, eu acho que eu aproveitei muito essa apresentação para questionamento, para reflexão. Evidentemente, eu acho que há um despertar a respeito disso. Eu achei muito boa, né? Fico muito agradecido de poder ter essa oportunidade de participar dessa apresentação, ok? Obrigado. Obrigado. Legal. Se tu me permite, Antônio, assim, só queria reforçar um ponto que eu falei no começo, que esse é um primeiro evento que a gente está abordando esse aspecto da atratividade estética, e como eu citei algumas vezes ao longo da apresentação, ela é parte de uma estratégia maior. E aí eu queria também posicionar para ti, né, como cliente nosso, que a gente tem a nossa equipe aqui, a gente tem o Cleison, a gente tem a capacidade também de te ajudar nessa parte de dados, de olhar especificamente para a tua propriedade e pensar, tá, legal, como é que ela está hoje contextualizada ali dentro do que tem em volta do teu imóvel, né? Como é que se compara com outros que a gente tem ao redor, e até outros concorrentes, né? Outros proprietários têm ao redor. E aí, né, conversar com a Karine, tem essa porta também aberta para ti, para conversar com a Karine, para entender que tipo de intervenção se poderia fazer no teu imóvel, que tipo de investimento seria necessário para tornar ele mais atrativo e em conjunto com a gente tentar mensurar contigo o impacto dessas intervenções no teu resultado final. A gente está à disposição para isso também, tá? Gente, só me permite complementar aqui, Marcos, o depoimento ali do Antônio.
sobre a questão do investimento. Muitas vezes a gente vai propor alterações ali no imóvel, no ambiente, que elas não precisam ser realizadas agora, né? E que elas podem ser realizadas aos poucos, até para vocês irem sentindo também retorno disso, né? De fotografia, de mercado. Lógico que se você faz uma modificação total, 100% de acordo com o projeto, você vai ter um resultado 100% também, né? Mas nada impede de fazer isso com planejamento, porque parte do nosso trabalho é justamente orientar vocês também o que pode ser feito por etapas. Ó, isso aqui é prioridade, isso aqui eu não abro mão de fazer, entendeu? Então, assim, vai ser a primeira coisa que tu vai fazer, porque eu sei que vai gerar retorno naquele ambiente, que vai dar uma diferença grande. E aí entra aquela questão que a gente estava falando, de a gente saber alocar o recurso. Então, eu tenho um recurso, aonde que eu vou ter mais resultado? O que vai ser prioridade? Então, o projeto, a consultoria, ela está aí também para auxiliar nesse ponto, que eu acho que é importante ser colocado, tá, gente? Não fiquem com medo de projeto. A gente faz o projeto, planeja e vai fazendo por etapas, não tem problema. Legal, bem relevante realmente, né, Karen, nesse ponto, assim, é que a gente estava puxando antes na conversa, né, de quais são os fatores que vão ter mais impacto primeiro, qual é o cômodo que de repente, posso focar num cômodo primeiro, posso focar em alguns elementos primeiro, depois trabalhar outros, e é aquilo que tu falasse, né, claro que se a gente faz uma intervenção mais profunda, assim, mais imediata, a gente tende a ter um resultado mais imediato, né, intervenções graduais tendem a ter resultados também graduais, né? Então, bem significativo. Legal. Gente, a gente está... Vou começar a fechar aqui a nossa conversa. Agradeço a presença de todo mundo, agradeço assim, o interesse em estar junto com a gente nesse momento. Como eu falei, é um primeiro momento, a gente está abrindo esse canal de comunicação, né, com vocês que são os nossos clientes, que são o motivo da gente estar aqui. E, Karina, agradeço pela tua participação, pela parceria já de longa data e por ter aberto essa possibilidade da gente conseguir ajudar mais, né? Ajudar mais e trazer mais resultado para os clientes, para os proprietários que estão com a gente. E, no final das contas, é isso que a gente quer, assim, é trazer das nossas percepções de mercado quais são os fatores que vão influenciar no resultado final dos clientes que estão com a gente. Então, obrigado. E, enfim, vou deixar tu fazendo tuas considerações finais. Eu queria agradecer também a presença de todos aqui. Eu espero ter contribuído de fato para acender ali uma luzinha, um insight. Se eu conseguir, né, pelo menos trazer uma ideia, uma referência, alguma coisa que fez vocês repensarem, né, em relação aos imóveis, para mim já sinto, né, que foi um ganho. Só reforçando, ficou um link aqui no nosso muralzinho, que ele vai para um e-book. O e-book ele está completíssimo por ambiente. Não percam a oportunidade de olhar esse material, porque tem muita coisa ali que vocês conseguem aplicar dentro do imóvel de vocês, que vocês conseguem ter um retorno em relação ao que tem ali. Só de acender essas luzinhas, eu acho que já vai ser um diferencial, tá? Por mínimo que seja, vocês viram ali, que às vezes o mínimo ele tem um impacto relevante, tá? Não esqueçam disso. E também, no final ali do e-book, tanto tem o e-book, tem a landing page ali também, né? Tem um linkzinho que vai direto para o meu WhatsApp. Tô eu e a minha equipe ali disponível para vocês, para o que precisar tirar dúvidas. A gente tem um material mais aprofundado, explicativo, meio que como é que vai funcionar a consultoria dedicada para os anfitriões, tá? Para vocês. E é isso, o meu canal está aberto, fiquem à vontade para me mandar mensagem. Assim que a gente conseguir, a gente responde a todos, enfim, a gente dá continuidade por ali. Obrigada, Marcos, mais uma vez. E estamos juntos nessa parceria, podem contar comigo, tá bom? E é isso, desejo sucesso aí para todos com seus imóveis e que, quem sabe, eu tenha a oportunidade de contribuir também.
Legal. Boa, muito bom, Karina. Obrigado. E, pessoal, boa noite para todo mundo. Quem está para o sul de Santa Catarina aqui, né, fiquem bem, fiquem em segurança. A gente está até olhando aqui algumas alternativas de como que a gente pode ajudar um pouquinho com a situação que está se passando por aí. Eu sei que alguns de vocês, né, eu comentei no começo ali, a Cristina e o Jefferson estão para lá, e, enfim, situação difícil e desejamos que fiquem bem, que fiquem em segurança e que essa crise passe o mais brevemente possível. Em breve. Joia? É isso. Obrigado, pessoal. Boa noite. Tudo de bom. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.